Sejam todos muito bem-vindos ao palco 1 do Startup Day. Agora às 15 horas a gente vai falar um pouquinho sobre o Marco Legal de Startups. O Marco Legal ele teve a sua aprovação final na terça-feira da semana passada na Câmara dos Deputados. Ele já havia passado pela Câmara, já havia passado no Senado. No Senado ele sofreu algumas alterações, algumas emendas que foram aprovadas ou rejeitadas na Câmara na terça-feira passada. Para bater um papo sobre ele e apresentar um pouquinho como que ele melhora esse ambiente de negócio, para as startups e para essas empresas que estão surgindo, a gente tem aí 3 super especialistas. Um deles que vai conduzir esse bate-papo é o Gabriel Riza, especialista em políticas públicas no Sebrae Nacional. As outras 2 pessoas que a gente vai bater papo, eu já sou fã de carteirinha. Um deles é o Paulo Alvim. O Paulo Alvim ele é secretário de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem aí anos e anos de experiência de mercado da iniciativa privada, mercado da iniciativa pública, tem um super, como é que eu poderia dizer, uma super articulação mesmo e conhece esse ambiente de negócios como poucas pessoas que eu já conheci. Por outro lado, a gente tem o Felipe Matos, que o nome acho que já diz por si só, ele é o atual presidente da Associação Brasileira de Startups, é fundador de startups, é fundador de aceleradora, é escritor de livros. Então, assim, quem conhece o Felipe sabe da super trajetória dele dentro desse ecossistema de inovação. Então, é um painel uma discussão que eu tenho certeza que vai ser muito rica e que me dá muito orgulho de convidá-los. Gabriel, vou passar a palavra para você, tá com vocês. Conversem bastante, discutem bastante, nos ensinem bastante, porque eu tenho certeza que esse painel aí vai ser muito rico e vai trazer uma série de oportunidades, de melhoria nesse ambiente, de mais segurança, enfim, de tornar mais fácil o crescimento dessas nossas startups que estão surgindo e que tanto contribuem para o crescimento do nosso país. Gabriel, é com você a palavra. Oi, pessoal, eu sou o Gabriel Riza, analista de políticas públicas do Sebrae Nacional, sou moderador do painel da 7ª edição do Startup Day sobre o Marco Legal de Startups. Estamos conversando aqui, trazemos 2 convidados, Paulo Alvim, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e Felipe Matos, presidente da AB Startups, a nossa mesa aqui sobre o Marco Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. O Marco, ele foi um projeto fruto de uma grande discussão aí para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, para estimular novos modelos de negócios, produtos e serviços inovadores. Também foi um projeto que tem o objetivo de facilitar o investimento, em acesso a capital de risco, dando mais segurança jurídica para os investidores, e também ele foi um projeto que propôs também mudar um pouco a relação do Estado com as startups, através de alguns mecanismos que a gente vai falar um pouquinho aí mais adiante. Todo esse processo ele começou lá em 2019, o governo federal criou grupos de trabalho, trazendo várias entidades públicas, privadas, do terceiro setor, para discutir quais eram os principais pontos. Esse grupo chegou em um texto que foi colocado em consulta pública. Depois que essa consulta pública foi realizada, o governo federal consolidou todas essas sugestões, que viraram um texto que foi encaminhado ao Congresso, e é esse texto que eu já disse logo no início que foi aprovado. O público-alvo, da forma como está no texto, que são potenciais beneficiários do Marco Legal, são empresas, como eu já disse, que têm um modelo de negócio inovador, são empresas também que têm um faturamento de até 16 milhões anuais, até 10 anos de existência do CNPJ, e elas têm que deixar claro no ato constitutivo delas, ou seja, por exemplo, no Estatuto Social, que é registrado lá na Junta Comercial para a maioria das empresas, que ela é uma empresa inovadora. E o marco ele foi estruturado com alguns eixos estratégicos, que norteiam os principais dispositivos que tem lá, os principais benefícios. Ele tem um eixo de acesso ao mercado de capitais e simplificação da figura da SA, Sociedade Anônima. Esse é o eixo de ambiente de negócios. Ele também trata de oferta de capital, segurança jurídica, e ele melhora bastante a questão do investidor anjo, tanto na Lei 123 do Estatuto da Microempresa, quanto em outras legislações.
e esse é um eixo de facilitação de investimento. E, por fim, ele trata do setor público, do Estado. Ele também fala um pouco genericamente de sandbox regulatório, que são ambientes, né, onde os reguladores podem abrir mão de certas exigências para empresas inovadoras, e um capítulo ainda que foi um pouco modificado, mas que ainda está lá, que trata da compra de serviços inovadores pelo Estado. Eu abro a palavra aí para o nosso convidado, Paulo, falar um pouco do Ministério e da atuação deles aí no marco. Obrigado, Gabriel, pelo convite para estar com vocês do Sebrae no 7º Startup Day, né? Esse é um evento que eu, por acaso, acompanho as 7 edições, né? Então é muito significativo para o ecossistema de startup. Esse é um evento que é nacional, e isso é importante, porque você tem cobertura, né, em todo o território nacional, mas eu queria fazer uma observação para ser justo com todo esse processo. Esse processo iniciou antes de 2019, numa grande articulação do ecossistema de startup, do ecossistema de inovação, né, quando mais de 80 instituições, né, já vinham conversando sobre a necessidade de se ter um marco, né, legal para startups. Esse é um ponto fundamental. Nós estamos falando de um ente diferente, né, um ente que precisa ser tratado em função das suas especificidades. Então, esse trabalho é algo muito significativo, já tinha muita discussão, muita colaboração, né? E o que aconteceu? Em 2019, né, nós do MCTI e os colegas do Ministério da Economia simplesmente demos, né, voz e concentramos esforço para que isso saísse do papel, sair do palco das discussões, né, da ampla discussão, e aí sim foi organizado, a partir de fevereiro de 2019, um conjunto de oficinas que foram realizadas, né, naquela época presencialmente, com a participação muito intensa dos diversos atores, né? E a partir daquele momento iniciou-se uma construção efetivamente de um texto para colocar em discussão. E esse sim, texto foi colocado em discussão no ambiente, né, de uma consulta pública. E aí eu queria fazer um destaque, né, a colaboração intensa que nós tivemos de contribuições das diversas entidades, e aí muitas startupeiros, muitas pessoas físicas deram contribuição, e isso foi amoldado, né? Um detalhe importante, que o texto que foi a consulta pública, e esse é um ponto muito importante, vinha sendo conversado com o parlamento. Essa é uma construção coletiva dos atores do ecossistema, mas que teve o parlamento a todo momento do lado. E isso gerou um projeto de lei, né, do deputado JHC, que foi colocado no Congresso Nacional. Enquanto se trabalhava o marco legal no ambiente do governo federal, né, já existia um projeto de lei com o objeto, né, da questão do marco legal de startup. Isso é um diferencial na construção de política pública. Isso é muito importante porque isso deu uma dinâmica diferente. Apesar do documento que foi encaminhado em outubro de 2020, o mês da inovação, para o Congresso Nacional, já vinha uma discussão no parlamento, inclusive com a participação dos atores públicos e privados nas discussões no parlamento e audiências públicas. Isso criou uma facilidade que, apesar de serem documentos com algumas diferenças, eles tinham o mesmo objeto, o mesmo propósito, né? E isso foi um facilitador muito significativo que permitiu que, em menos de um mês, ele fosse aprovado na Câmara dos Deputados, né? Em todas as comissões, num trabalho muito interessante, e aí tem que fazer um destaque ao relator, que teve um papel estratégico nesse ambiente. A partir daí, ele vai para o Senado, né? E o Senado, né, dentro da sua autonomia, fez algumas alterações, né? Também foi aprovado rapidamente no Senado, mas em função de alterações ele volta para a discussão na Câmara dos Deputados. E é muito importante que, mesmo com alterações, ele significa um avanço muito relevante, né? É fundamental que a gente trabalhe no sentido de que a gente tenha celeridade nessa tramitação nova na Câmara dos Deputados, mas mais que isso, que ele ajuste, né? E a gente acredita, a gente sabe que os atores do ecossistema estão trabalhando nesse sentido, no sentido de que a gente tenha o mais breve possível o marco legal das startups. Por quê?
porque ele tem um caráter transformador, um caráter que vai contribuir muito significativamente para novos postos de trabalho, melhores postos de trabalho, geração de nota fiscal. Então, isso é estratégico, a gente entende que é fundamental. Nós, do governo federal, e aí eu não falo apenas em nome do MCTI, nós temos um sonho de, em breve, termos, né, o marco legal rodando, que com certeza é passível de melhorias, mas é fundamental que ele comece a rodar nesse momento. Muito obrigado, Paulo. Não, o senhor tem toda a razão e nós do Sebrae também esperamos que ele possa estar aí o mais breve possível rodando para a gente começar a aplicar essas políticas públicas novas. Felipe, a palavra está contigo aí para falar um pouco da BEI Startups, um pouco aí de como o ecossistema participou de todo esse processo. Obrigado, Gabriel. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui participando com vocês de mais um Startup Day. Acho que esse é um evento super relevante para a gente discutir e essa discussão do marco legal super relevante para o nosso ecossistema. Começo agradecendo até pela fala do Paulo, porque, de fato, eu venho participando de discussões e falando sobre a necessidade desse marco legal desde 2016, né, junto com várias outras entidades e instituições. A gente vinha já provocando tanto o legislativo quanto o governo federal, desde outras administrações, sobre essa necessidade. De fato, o ambiente regulatório do Brasil, infelizmente, ainda está muito atrasado em alguns pontos que a gente precisa avançar. E sim, a partir de 2019, a administração federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Economia, levou a cabo, né, a consulta pública e todo o processo que chegou até o texto que está tramitando hoje. Na época, eu ainda não fazia parte da Associação Brasileira de Startups, mas fazia parte da Associação Dínamo, que ainda faço, e que vem trabalhando com políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, e a gente vem acompanhando, então, esse processo ao longo de todos esses anos. Mas falando da Associação Brasileira de Startups, que eu represento hoje como presidente, nós somos a principal entidade representativa desse setor no Brasil hoje. A BEI Startups tem mais de 6.000 startups associadas e conveniadas em todas as regiões do Brasil, e a gente vem acompanhando, né, muito de perto esse processo de discussão do marco legal. Acho que, independente de qualquer coisa, termos um marco legal das startups é um grande marco, né? Com perdão do trocadilho, é um momento muito importante para o ecossistema, para a gente ter esse reconhecimento da própria figura das startups e de outras figuras importantes para o ecossistema, como a figura dos investidores anjos, entre outros. O reconhecimento dessas figuras como importantes para o desenvolvimento do país, porque isso cria, né, as bases para que outras ações possam ser construídas em cima desse reconhecimento das startups, né, e acho que é um avanço, a gente avança um pouco mais em relação a essa questão, ainda que, no nosso entendimento, a gente precisa ainda avançar muito mais, né? O texto do marco que nós chegamos até agora, ele ainda é muito tímido, né? Ele está aquém das necessidades. É ótimo que a gente tenha evoluído, mas precisamos seguir evoluindo muito mais, né? E eu acho que é super importante aprovarmos o marco para a gente dar esse primeiro passo, assim como é importante entender a necessidade da gente continuar evoluindo. Obrigado, Felipe. Depois acho que a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre os próximos passos aí depois do marco, mas eu queria começar o nosso debate aqui fazendo uma pergunta para o Paulo, que ele falou que esse marco é muito importante, então eu queria saber, assim, na visão do MCTI, qual que é a importância do marco legal para o ecossistema de inovação do Brasil? Eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais. Nós avançamos muito, né, na legislação principalmente nas últimas 10 anos, no que se refere à melhoria do ambiente de negócio. É significativo. E aí você começa a ter a necessidade de ver um conjunto de políticas públicas, né? Desde a questão, né, da lei dos pequenos negócios, né, marco legal de ciência e tecnologia, né,
sempre vinha se avançando. Só que nunca, como bem colocou o Felipe, nunca foi percebido o papel diferenciado da startup como um instrumento de indução do desenvolvimento integrado em conhecimento científico e tecnológico. E esse é o grande diferencial. Nós estamos falando de um instrumento que olha o empreendedorismo inovador de uma forma diferente. Porque quando você fala em empreendedorismo inovador, não é apenas uma abdicação de riscos de mercado e risco financeiro. Você tem um risco tecnológico. E essa possibilidade de olhar de uma forma diferenciada esse público é fundamental. Além disso, quando eu falo de inovação, eu tenho algumas regras que a tradicional de relação de acesso ao mercado, a questão da relação trabalhista, eles não conseguem perceber esse processo diferente também. Então, eu acho que o marco legal, ele além de resolver alguns problemas de simplificação e facilitação do ambiente de negócio, ele traz, como foi bem colocado, né, as questões de relações do trabalho, das relações investidor e investido, né, como foi aqui colocado por você, Gabriel, a questão de segurança jurídica, né, as questões de acesso ao mercado, e quando eu falo acesso ao mercado, não é só acesso ao mercado público, a questão da relação de acesso ao mercado entre grandes empresas e startups, e algo que, para nós, né, é muito importante, que foi a questão de acesso ao mercado de capitais. Ela avança tremendamente, possibilitando de uma forma mais simplificada processos de SA, processos de saída de mercado, ou seja, ele traz inovações que são estratégicas e, como o Felipe terminou, que são passíveis de melhoria, mas que a gente precisa rodar, que a gente precisa praticar, que a gente precisa praticar porque precisamos ter erros novos. A lógica da inovação. É fundamental a gente rodar. E aí ainda tem muito a ser feito, né? O processo não vai se resolver num clique, né, quando o marco for aprovado. Tem todo um processo de preparação de gestores públicos, de preparação das áreas jurídicas do setor público e do setor privado para esse novo momento que a gente vai viver, que eu acho que é fundamental. E, como o Felipe colocou, o número de 6.000 startups que hoje estão associados precisa ser multiplicado por pelo menos 10, porque esse é o potencial que esse país tem, que já demonstrou rapidamente pela escalabilidade dos nossos unicórnios, pelo número novo de startups que estão surgindo dia a dia no país. Eu brinco, não tem um dia que não esteja ocorrendo algum evento de startup em algum lugar desse país. Isso é um indicador, né, dessa nova modelagem de negócio, dos novos modelos de negócio e da resposta fundamental a esse ambiente de tecnologia que a gente passou a viver e que foi acelerado com a pandemia. Obrigado, Paulo. E agora eu vou passar a bola aqui para o Felipe e vou perguntar assim, na visão do ecossistema, o que muda para as startups com o marco legal, Felipe? Vamos lá. Ótima pergunta, Gabriel. Eu escuto essa pergunta muitas vezes dos empreendedores, porque no final eles querem saber o que vai mudar na vida deles, né? O que o marco significa para mim. Bom, mudam algumas coisas. Em primeiro lugar, o marco ele facilita o processo de criação de startups do lado societário, especialmente para aquelas startups que vão se transformar em SA, que é um momento relativamente comum na vida da startup, especialmente quando ela começa a crescer, capta investimento, ela normalmente se torna uma sociedade anônima, que é o modelo societário mais adequado para essa relação, onde você tem sócios que não participam da gestão do negócio no dia a dia, como é o caso dos investidores, e aí, no formato da limitada, que é o formato que normalmente as startups começam, não existe, do ponto de vista de governança, uma separação clara de papéis entre esses sócios, o que significa que o investidor pode acabar tendo uma série de responsabilidades, inclusive financeiras, caso a startup assuma uma dívida, por exemplo, depois essa dívida pode cair lá no colo do investidor, que nem participava do dia a dia do negócio, só investiu. Então,
por um lado, o marco deixa mais claro esse papel do investidor, melhorando essa questão da responsabilidade jurídica. Por outro, ele simplifica o processo de criação de SAs, que até então exigia uma série de pontos, como publicação de atas em jornais de grande circulação, que tem um custo muito alto. Você tinha que ter um livro, ainda tem, né, mas após a aprovação do marco, se esse texto se mantiver, os livros de ações, eles passam a ser digitais. Até então, eram livros físicos que precisavam ficar lá na sede da empresa, e aí você imagina, eu conto uma história rápida de um investidor com quem eu conversava agora durante a pandemia, bem no auge, ali, junho, quando a gente estava num momento difícil, e ele falou, poxa, eu tive que fazer uma viagem no meio da pandemia para assinar um livro de ação. Eu morava no Rio, ele teve que ir para São Paulo por causa de uma transação, quer dizer, em pleno 2020, 2021, para empresas de tecnologia, a gente ainda ter livros físicos que precisam ser assinados fisicamente para uma transação de ações não faz muito sentido. Então, a gente também avança nesse sentido, que facilita bastante coisa. Seria muito bom que a gente pudesse fazer com que as SAs fizessem parte do regime tributário do Simples. A gente tentou bastante como ecossistema sugerir isso, mas acabou não passando, e aí isso faz com que essas vantagens todas acabem funcionando muito mais para startups que já estão numa fase um pouco mais madura, quando elas recebem investimentos e se tornam SA, e aí já passaram da faixa de faturamento do Simples, porque até 4,5 milhões, se não me engano, de faturamento, o regime do Simples costuma ser mais vantajoso, e aí o que deve acontecer na prática é que muitas startups vão continuar sendo limitadas e convivendo ainda com algumas inseguranças e dificuldades burocráticas para não se desenquadrarem desse regime fiscal. Mas a gente já teve avanços. Outro ponto que muda é que a startup vai ter mais facilidade para vender para o governo, né? O marco trouxe uma série de mecanismos para facilitar as compras públicas por parte de soluções feitas por startups, né? Principalmente aquelas soluções mais inovadoras. Então, para quem está acostumado com o processo de compras públicas no governo, as licitações, enfim, você, em geral, precisa construir editais que especificam muito claramente o que vai ser contratado. O que pode ser problemático na hora de contratar uma inovação, porque eu não sei exatamente qual é a solução, mas eu tenho um problema e gostaria que startups propusessem soluções inovadoras. Esse processo não funcionava muito bem com a legislação atual. Então, o marco ele passa a criar uma série de instrumentos que permitem a compra de soluções inovadoras por parte do governo, inclusive facilitando o pagamento, permitindo pagamento adiantado, permitindo que você faça testes de diferentes soluções, e uma vez que determinados requisitos sejam cumpridos, amplia-se a adoção dessa solução, e também tirando a responsabilidade do gestor público por alguma falha. Porque hoje, né, se eu, como gestor público, faço um processo de compra de uma solução que falha, eu posso vir a ser responsabilizado, isso cria um risco, isso acaba atrasando, né, dificultando o processo de aquisição de soluções mais inovadoras. Então, dentro desses mecanismos, né, uma vez seguidos, né, todos os preceitos que estão lá, essa responsabilização não acontece, o que facilita todo esse processo. A gente ainda tem um aumento potencial de investimentos, porque o marco ele permitiu que as empresas concessionárias de serviços públicos, que são obrigadas a investir parte do seu faturamento em projetos de P&D, isso acontece principalmente com as empresas de energia, né? Tem lá o programa de P&D, que é gerido pela ANEEL, a agência reguladora. Esse capital todo, ele gira da ordem de 3 bilhões de reais por ano, bastante dinheiro. E ele só podia ser investido em projetos em P&D, normalmente em parceria com universidades e institutos de pesquisa. Com o marco, parte desse recurso pode ser aportado diretamente em fundos de investimento que vão investir em startups, o que aumenta potencialmente, né, o capital disponível para fundos de investimento. Acho que esses são os principais pontos para o empreendedor,
para o investidor anjo, a gente tem algumas novidades também, tanto do parte da insegurança jurídica, que está um pouco melhor, quanto na parte fiscal, porque antes o investidor anjo ele não poderia compensar perdas em investimentos que ele fez e que deram errado dos ganhos na hora de pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. E agora o marco colocou um dispositivo que permite essa compensação. E isso traz uma vantagem aí tributária para os investidores que normalmente fazem apostas em várias empresas, muitas dão errado, algumas dão certo, e é importante eu poder compensar aquelas que deram errado para oferir os meus ganhos de forma justa, né? Isso não impacta diretamente o empreendedor, mas impacta indiretamente, porque isso atrai, né, mais investimento anjo de maneira geral. Aqui se pleiteava muito uma equiparação tributária do investimento anjo com outros meios de investimento que têm isenções fiscais, como letras de câmbio, né, e de títulos imobiliários, né, LCIs, LCAs, que têm isenção total do ganho de capital e são investimentos até menos arriscados e menos impactantes no sentido do setor produtivo para a sociedade. Mas, enfim, esse também foi um ponto que a gente não conseguiu passar. Mas, enfim, eu diria que esses são os pontos principais. Havia ainda uma discussão que foi do texto que veio para o Senado. Esse texto foi derrubado, né, e isso pode voltar na Câmara, que é sobre a questão das stock options, né, que são opções de ação, basicamente um mecanismo que as startups usam, oferecendo ações para os seus funcionários e parceiros, com uma maneira de atrair e reter esses profissionais, né? Esse é um mecanismo super importante para as startups, porque elas não têm muito capital, é difícil competir em salário, né, com grandes empresas. Então, as startups costumam oferecer stock options. Então, você, colaborador, funcionário, fica com um pedaço das ações ou com uma opção de comprar essas ações por um preço mais barato, pré-estabelecido aqui. Se essa startup der certo e vier valer muito lá na frente, o colaborador ganha junto com a empresa. Há toda uma insegurança jurídica em relação à natureza das stock options. Tem uma interpretação que diz que elas deveriam ser consideradas parte da remuneração. Isso significa que tem que pagar imposto, recolher, né, INSS, todos os encargos tributários, trabalhistas, etc., sobre esse valor, tanto a empresa quanto o colaborador, o que torna esse mecanismo mais caro e traz algumas inseguranças jurídicas também, porque se a remuneração tem que ter uma equiparação entre todos os funcionários no mesmo nível, existem algumas discussões. Há uma outra corrente que diz, e que é a corrente que nós defendemos no ecossistema, que diz que a stock option ela não é remuneratória, ela é mercantil, né? Porque o colaborador escolhe se ele quer ou não, então ela é optativa, ela é onerosa, ele paga um preço por essa opção e ela tem risco. Essa opção pode valer muito lá na frente ou pode não valer nada. Portanto, seria algo de natureza mercantil, paga-se o imposto sobre o ganho, né? no ganho de capital apenas. Hoje há essa insegurança, esse assunto tem sido judicializado. O marco tentou propor, num primeiro momento, a gente tentou propor que fosse considerado por todas as letras como não remuneratório, acabou-se passando um texto que considerava o contrário, como remuneratório, e aí o Senado derrubou esse texto. Então, a gente volta para a situação da insegurança jurídica anterior, que é menos pior do que confirmar que esse stock option é remuneratório, que acabaria sendo uma piora em relação ao momento atual. Obrigado, Felipe. A gente acompanhou essa discussão, viu que esse ponto das stock options foi bem, né, uma discussão grande lá no Congresso. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre outras medidas legislativas que podem ser feitas aí mais para frente do marco. Essa questão do Simples Nacional, o Sebrae trabalha muito com a Lei Geral da Microempresa, a Lei do Simples. A gente também
acha que ela, né, quanto mais empresas puderem se beneficiar desse tratamento, né, mantendo os princípios da Constituição, melhor. E também acho que você tocou num ponto muito importante, tanto do lado público quanto do privado, que é essa questão de reduzir riscos, né? Tanto o risco do gestor, agora também foi aprovada uma nova lei de licitações, que também tem o potencial de reduzir riscos e também traz algumas medidas aí para a aquisição de soluções inovadoras, então somada aí ao marco pode melhorar esse cenário. E também do lado do investidor, né, que a gente, né, na economia, né, se fala dos unknown unknowns e dos known unknowns, né? Tem o desconhecido que, né, completamente imprevisível, esse você não consegue calcular o risco. Tem alguns imprevistos que você sabe que podem acontecer, você calcula o risco e você consegue fazer uma alocação de risco ideal, né? Isso, né, reduzir risco cria mais incentivos para a alocação de capital, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Paulo, você falou que esperava que o número de startups se multiplicasse por 10 no Brasil. Então, eu queria te perguntar, na visão do MCTI, quais os potenciais impactos econômicos e para a atração de investimento que o marco legal traz? Tá, veja bem, você não pode olhar apenas o marco legal como um instrumento de indução de investimento. Ele é um instrumento que vai facilitar investimento. Esse é o primeiro ponto. E como foi colocado pelo Felipe, e aí eu tenho que trazer o investimento privado, eu tenho que ter a garantia do poder de compra, público e privado, mas mais que isso, eu tenho que sinalizar remunerações. Esse ponto tributário que o Felipe trouxe é importante. Isso é algo que a gente precisa avançar. Isso a gente só vai avançar quando a gente tiver escala. Quando a gente aumentar o número de startups, e com isso eu começo a gerar mais impostos pagos por startup, eu começo a ter uma margem de negociação possível de redução e ajuste tributário. Esse é um processo, né, fundamental e é um processo de negociação continuada, né? Hoje eu não, vamos dizer, o número de 6 mil, eu sou mais otimista, sabe, Felipe? Eu acho que a gente já está em torno de 20 mil startups. Por que eu falo isso? Sim, são 6 mil associadas. Exatamente. Startups, mas o número total o número do site de vocês é de 13 mil, né? A gente tem mapeadas 13 mil, nem todas são associadas, mas já mapeadas. Tá, eu já falo em 20 mil startups, por quê? Porque, por exemplo, um estudo recente da Embrapa apontou que houve uma duplicação em 12 meses no número de startups na área do agro, né? A gente vê que, por conta da pandemia, ampliou-se muito o número de startups na área de saúde, né? A questão de aplicativos, de games, é algo que vai cada vez mais. Mas talvez a maior indução de startups que a gente vai ter nesse país é o processo de transformação digital, que vai ser intensamente acelerado com a vinda do 5G. A tecnologia 5G vai abrir uma janela de oportunidades, né, de aplicações, tanto no ambiente produtivo, e eu estou falando de Agro 4.0, eu estou falando de indústria 4.0, de serviços 4.0, turismo 4.0. Hoje a gente já vem conversando com o pessoal da construção, né? É uma nova dinâmica de digitalização que vai ocorrer no processo produtivo, que tem um processo de customização, que aí está as oportunidades para as startups, porque a partir de problemas que surjam no ambiente produtivo, você vai precisar de soluções rápidas, ágeis e flexíveis. E aí é a janela de oportunidades de startups. Além disso, você tem talvez o que vai ser responsável pelo espraiamento das startups no Brasil, que é o processo de cidades inteligentes e sustentáveis. E aí eu estou falando das oportunidades na área de educação, na área de saúde, né? Do atendimento da saúde, da área de serviços como água, luz, limpeza urbana, esgotamento sanitário e principalmente segurança pública e mobilidade. Esse é o universo que as startups, no ambiente adaptado a cada território, no ambiente relacionado, né, ao cotidiano do cidadão, que realmente é aí que as startups, e aí a importância do marco na regulação da compra do poder público.
que é a compra do município, a compra do Estado. É isso que vai dar a janela estratégica para a primeira expansão. Rapidamente, o setor privado incorpora esse ganho, mas a indução será pela compra pública. A compra pública ela é alavancadora de inovação no mundo inteiro e aqui não vai ser diferente. Então, eu multiplicar por 10 o número de associados não é porque eu estou torcendo pelo Felipe, pela B Startup, que eu estou, mas é porque vai acontecer, né? O novo movimento de pequenos negócios é intensivo em ciência e tecnologia. A agregação de valor de produtos e serviços se faz com incorporação de conhecimento científico e tecnológico e o modelo dessa inserção é startup. Então, é algo que vai efetivamente acontecer e a gente já vê sinais em diversos setores, em diversos territórios. Então, não é otimismo. Além disso, o que a gente precisa fazer? E isso é fundamental. É estratégias de percepção e construção de condições favoráveis para o desenvolvimento das startups. Que a parte de ambiente legal, o marco regulatório avança, precisa melhorar, mas avança, mas é fundamental que outros meios de apoio, né? Meios como apoio à gestão dessas startups, né? É fundamental ampliar os movimentos de mentoria, os movimentos de apoio à gestão desses startups e um outro, o fomento, um fomento diferenciado, né? Com recursos que vão desde lá o apoio à ideação, como a gente tem no programa Centelha. A primeira versão do programa Centelha que a gente tem aqui no Ministério foram 38 mil, né? E empreendedores que já geraram captação para 500 startups. Só essa iniciativa em um ano. Nesse ano, a gente está chegando a 26 unidades da federação. Só o estado do Acre. Aqui eu apresento um desafio aos amigos do Acre. Precisamos acelerar o processo de startups no estado, né? E aí, isso é um movimento que é uma bola de neve, ela vai no crescente. Mas não é apoiar só a ideação. Eu tenho que apoiar, e aí é fundamental, né? Ampliação de programas que o SEBRAE tem com o Ministério da Economia como inovativa, outras estratégias que a gente tem como Conecta, ou seja, levar suporte de conhecimento, apoio técnico, apoio na gestão e estratégias de fomento, né? E aí a principal moeda que a gente tem para isso é a subvenção econômica. Com a desoneração que a gente conseguiu do FNDCT, com certeza a gente verá oportunidades de investimento e subvenção econômica como estratégia. Aí eu consigo superar o Vale da Morte e aí tem toda a estratégia de investidor privado, que a gente avançou bastante nesse ecossistema de investimento, mas que a gente precisa trabalhar de uma forma muito sintonizada para que a gente alargue o funil. Eu brinco, o funil ele vem funcionando bem, mas está saindo pouco. É fundamental que a gente alargue a boca do funil e, para isso, a gente precisa, num processo de concertação de entes públicos nos níveis federal, estadual e municipal. A nível federal, a gente hoje tem uma governança que integra 13 entes do governo federal que tem lógicas e estratégias de apoio às startups. Isso já foi um grande avanço conseguido nos últimos 2 anos, mas mais que isso, a gente precisa trabalhar com complementariedade e foco no desenvolvimento das startups. Nós estamos falando, não me permita sempre repetir, melhores postos de trabalho, geração de riqueza e agregação de valor. Esse é um Brasil diferente, né, que a gente precisa construir. Muito bom, Paulo. Nós, né, no SEBRAE aqui, nós já atuamos isso para o universo de todas as microempresas com um programa de compras públicas que é muito bem sucedido, é um grande indutor de desenvolvimento, a gente acredita bastante nisso e tenho certeza que, se bem executado, também esses processos específicos para empresas inovadoras podem ter um potencial transformador muito grande. E eu também estou 100% de acordo com você quando você diz que o processo de digitalização de pequenos negócios, processo de startups, ele tem um potencial para a geração de postos de trabalho melhores, mais qualificados, com melhor remuneração, com maior agregação de valor, né? Num mercado, maior inserção também das startups, né, brasileiras no mercado internacional. Então, eu acho que esses são pontos importantíssimos.
E já queria pegar o gancho e perguntar para o Felipe se, com base nas experiências internacionais, se o marco legal está alinhado com as melhores práticas de outros países, e se o Felipe também acha que existe um tamanho único, uma lei que resolve os problemas de todo mundo, ou se o Brasil precisa de algumas medidas peculiares aqui para o nosso ecossistema, que a gente sabe que é diferente de outros países. Pergunta difícil, mas vamos lá. Em relação à comparação com as melhores práticas internacionais, sim e não. A gente sim está alinhado com as melhores práticas internacionais, mas não com as mais atuais. Então, a gente conseguiu modernizar algumas questões, mas por um lado, mas ainda estamos muito atrás em outros setores. Então, eu digo que a gente precisava avançar 1 quilômetro, avançamos alguns metros, e que bom, porque foi avanço, mas a gente precisa continuar avançando, né? Até porque o mundo não está parado, né? Então, se a gente avança mais devagar ou avança pouco, a nossa distância vai aumentando, porque eles têm avançado também e já partem de um marco legal, pelo menos, que está muito mais adequado do que o nosso. E aí temos muitas questões em relação ao marco legal de startups e até ao marco legal de empreendedorismo, de maneira geral, né? A gente está aí há anos tentando discutir uma reforma tributária que é super necessária, porque a gente tem um dos sistemas mais complexos do mundo e que onera muito os empreendedores, em especial os pequenos, né? É por isso que a gente lutou tanto para que as SAs, dentro da faixa de faturamento do Simples, pudessem estar lá, né? Mas, enfim, acho que todo avanço ele tem que ser comemorado, e a gente precisa entender que precisamos seguir avançando cada vez mais e mais rápido. Eu diria que temos muitos desafios ainda. Não acho que é simplesmente copiar as melhores práticas do mundo. Aqui a gente tem que entender as nossas necessidades e as nossas realidades. Para algumas coisas a gente precisa adaptar e construir dentro da realidade brasileira. E eu diria que, corroborando aí a fala do Paulo, eu destaco 2 grandes desafios que a gente tem para que o ecossistema continue crescendo. De um lado, é um desafio ligado a capital, né, ao investimento para essas startups. Essa área cresceu muito no Brasil, a gente está batendo recorde atrás de recorde de venture capital, de investimento em startups, mas esse capital não está bem distribuído ao longo do funil. Tem muito dinheiro para as startups que já estão maduras, já estão lá na frente, já têm faturamento, já validaram seus negócios e querem se expandir. Mas para a base desse funil, para começar, a gente ainda está com muitos gaps. E o investimento anjo, que é justamente o modelo tradicionalmente principal para essa fase inicial, tem crescido muito pouco no Brasil, em comparação ao próprio número de startups, muito por conta de alguns pontos do próprio marco regulatório que não criam esses incentivos, e a gente precisa, sim, trabalhar com fomento, trabalhar com incentivos para resolver esse gap. E um segundo ponto que eu acho que vale mencionar é que a gente está vivendo um apagão de talentos. A gente tem uma demanda muito maior do que a oferta por profissionais qualificados na área de tecnologia. E a gente precisa endereçar esse problema, né, e conseguir estratégias para qualificar mais pessoas nas áreas de tecnologia para conseguir suprir toda essa demanda para a revolução digital que está vindo aí, né? Quando tiver 5G, indústria 4.0, agro 4.0, um monte de startup, hoje já falta profissionais de desenvolvimento e amanhã vai faltar muito mais. A pandemia acelerou ainda mais essa demanda e a gente precisa, como país, né, como sociedade, entender esse problema e trabalhar nas bases para conseguir formar mais gente qualificada para atuar nas startups e nas empresas de tecnologia. Não, Felipe, eu concordo contigo. Essa questão do Brasil estar atual na regulação, né, desse segmento de inovação é muito importante, porque a gente sabe que existe uma competição regulatória entre as jurisdições, entre os países, né, para
ter a regulação mais simples possível e atrair as empresas para lá. Então, se o Brasil ficar para trás, a gente corre o risco, né, de perder empresas daqui para outras jurisdições. E a questão da mão de obra, da qualificação, né, que você e Paulo abordaram tão bem, é fundamental, né, evitar a fuga de cérebro, fuga de talentos, ter oportunidades, né, para esses talentos, reter esses talentos aqui no Brasil é muito importante. E eu gostaria, né, já caminhando para o final, fazer uma pergunta para o Felipe sobre aprovado o marco, né, quais são os próximos passos, né, os mais importantes para a melhoria do ambiente de negócios. A gente já falou, né, de que alguns pontos do texto da Câmara são, na visão tanto do Sebrae, quanto da B Startups, quanto do MCTI, mais favoráveis. Então, para a gente encerrar, quais são os próximos passos aí para a gente dar para melhorar o ambiente de negócios para as startups no Brasil? Muito bem, Gabriel. Então, o marco agora está na Câmara, né, do Legislativo quanto do Executivo. Desde o começo, a gente não tem expectativa de que haja vetos, né, a gente acredita que ele deve ser aprovado na íntegra, a menos que haja questões muito específicas ou surpresas, né? E agora a expectativa é fazer com que o texto tramite todo o nosso processo legislativo e, enfim, ao sabor ali dos momentos políticos e tudo mais. Nós esperamos que o projeto possa logo ser pautado para que a gente avance nesse sentido. Eu acho que um grande mérito desse projeto e que tem muito a ver com a política é que ele é um projeto que foi feito na base de construções de consensos muito grande entre governo, entre legislativo, entre partidos, né, que às vezes têm alguma visão diferente, mas tem um grande mérito de ter se atingido um consenso bem grande, como você disse, e o nosso tempo está acabando, então eu passo aí a palavra para você fazer as considerações finais, e depois da sua fala eu vou pedir também para o Paulo fazer as considerações e encerrar aqui o painel para nós. Tudo bem, Gabriel, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês nesse Startup Day. Obrigado, Paulo, pela nossa discussão, acho que foi produtiva. Esse é um assunto urgente, né, obviamente, para a gente conseguir avançar tanto quanto necessário. Eu acho que o risco de não se avançar e trazer um ambiente de inovação ativo, produtivo para o Brasil, ele é muito grande, né? Porque quando a gente fala de todo esse futuro que está chegando, de indústria 4.0, a inteligência artificial cada vez mais poderosa, né, e substituindo empregos, especialmente aqueles mais operacionais, né? Se a gente não desenvolve uma indústria de tecnologia digital forte no Brasil, a gente corre o risco de perder muitos empregos operacionais que vão ser substituídos pela tecnologia, mas eles vão ser substituídos por engenheiros de software lá do Vale do Silício. E a gente tem que fixar, né, esses empregos do futuro aqui no Brasil para que a gente continue ganhando esse ciclo virtuoso de desenvolvimento, né? Então, é super importante não só a gente avançar na legislação, mas a gente atacar, né, todos os problemas aí estruturais do ecossistema, né, ou todos os desafios, melhor colocando, né, a questão da formação de talentos, a questão dos gaps de capital, para que a gente consiga cada vez mais ter um ecossistema saudável, produtivo, né, inovador e com tecnologia nacional que pode ir para o mundo inteiro, por que não, né, a partir de startups brasileiras. Então, agradeço mais uma vez e queria deixar o convite para quem estiver assistindo e quiser conhecer mais o trabalho da Associação Brasileira de Startups, principalmente os empreendedores, a se associarem, né? A gente tem uma série de benefícios e ferramentas para ajudar os empreendedores, fazemos muitos trabalhos, inclusive em parceria com o Sebrae, enfim. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, AB Startups, no site, e será ótimo poder, enfim, contar com mais empreendedores nessa jornada. Paulo, queria também aproveitar aí para pedir as suas últimas palavras no painel para a gente poder encerrar.
Queria agradecer essa oportunidade aos colegas do Sistema Sebrae, agradecer ao Felipe a oportunidade de ter passado nesses momentos, reafirmar que estamos juntos na luta. Essa é uma luta de país, é uma proposta não de um governo, é uma proposta da sociedade brasileira para o avanço. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e podem contar com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministro Marcos Pontes, ele não só defende o Sebrae, mas ele defende as startups. Eu, Gabriel, queria, em nome do nosso presidente, Carlos Melles, de toda a diretoria do Sebrae, agradecer o governo federal na figura do Paulo, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigado por trazerem essa visão aí do Executivo, do governo federal, e também agradecer o Felipe e todos os colegas da Associação Brasileira de Startups por trazer a visão do ecossistema, dos empreendedores, que são nossos clientes aí. Para nós é sempre muito importante estar em sintonia com vocês. Muito obrigado e aproveitem os outros painéis da 7ª edição do Startup Day e muito obrigado a todos. Muito obrigada, eu queria agradecer ao Gabriel pela moderação e ao Paulo e ao Felipe pela participação no painel. Agora a gente tem mais 2 conteúdos rolando, um que vai continuar no palco 1 e um que vai para o palco 2. No palco 1 a gente vai falar de inovação aberta, mas num modelo um pouquinho diferente. A gente vai falar que a inovação aberta, geralmente o pessoal conhece a inovação aberta como uma grande empresa se abrindo para essa inovação, para esse relacionamento com startups, para um modelo de negócio mais ágil. A gente vai falar também sobre isso, mas a gente vai falar para a pequena empresa. A pequena empresa, ela também pode fazer inovação aberta nos seus negócios, ela também pode inovar, ela também pode se relacionar com startups, ela também pode trazer agilidade para dentro dos seus negócios. Então a gente vai conhecer um case bastante legal dentro aí do próximo painel. Já no palco 2, a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades de internacionalização com foco em Lisboa. Aí eu vou já dar um jabazinho para vocês. O Startout Brasil, ele é um programa co-realizado tanto pelo Sebrae com outras instituições que contribui para a internacionalização de startups. O Startout está com inscrições abertas para quem quiser participar do Ciclo Lisboa. Como que eu faço para me inscrever, Natália? Faz o seguinte, você vai entrar no site, que é o site que você está acompanhando todo o evento, sebrae.com.br/startupday. Dentro do site você tem a parte da home, que tem a programação, que aí você pode escolher entre palco 1 ou palco 2 para assistir. Mas uma daquelas abinhas é a abinha que a gente chama ali de oportunidades. Dentro dessa abinha de oportunidades tem um cardzinho ali do Startout, que é o Startout Brasil. Então aproveita, entra lá, conhece o Startout, conhece um pouco também sobre as outras oportunidades e aí você consegue clicar lá no Startout para jogar direto para o site para fazer a sua inscrição, saber um pouquinho mais sobre o regulamento e etc. É isso, entra em sebrae.com.br/startupday e escolhe ali para onde que você vai agora. Não perca uma série de conteúdos aí rolando dentro do site, aproveita e acessa. Nos vemos daqui a pouco no palco 1 ou no palco 2, onde você preferir. Tchau, tchau!